Com a palavra, a ministra Damares Alves. Eu vou pedir desculpa aos parlamentares, eu tenho uma reunião às 13h30, e é uma reunião para conversar com o Palácio sobre áreas de quilombos. Porque, infelizmente, os números dizem a verdade. Foram só 56 terras tituladas em todo o governo PT para a área de quilombo. E nós é que perseguimos quilombolas, o que fizeram tanto tempo que não titularizaram todas as áreas já requisitadas de quilombos no Brasil. E eu vou estar lá para conversar com a Casa Civil sobre áreas de quilombo. Essa ministra aqui está lutando pelos quilombolas. E aí, também, eu queria dar uma dica. Essa é uma comissão muito importante. E eu quero falar, inclusive, com os assessores que estão aí atrás. Não se omitam. Assessores, não se omitam. Quando vocês identificarem qualquer indício de desvio de verba pública, de má aplicabilidade do dinheiro, façam requerimento de informações para os seus deputados. Vamos acompanhar, porque eu achei que eu acompanhava tudo quando eu estava aqui nos bastidores. Eu fui uma mulher aqui nos bastidores que deu muito trabalho para os governos anteriores. Vocês sabem disso. Era requerimento de informação todo dia, e eu não assessorava um único parlamentar, sempre assessorei frentes. E eu achei que eu sabia tudo, que eu conhecia a corrupção. Não conhecia. Estou conhecendo corrupção agora que eu estou abrindo gavetas. Vocês não têm ideia. Sabe o que é descobrir, Keynes, que foi ouvidora da FUNAI? Que a FUNAI tem aviões sucateados, jogados por todo o Brasil. Eu nunca soube que a FUNAI tinha aviões. Tem um avião, senhores, e eu vou atrás dele, que o servidor me contou que o piloto pegou o avião. Olha como eles tratavam os índios no Brasil. Aí ele foi levar um índio de um lugar para o outro. Quando chegou lá num lugar de destino, ele era de noite, não podia voltar. Ele foi beber e foi para baile. Na hora de vir embora, ele gastou todo o dinheiro do combustível, ficou só com uma parte. Então ele abasteceu só o que ele tinha de dinheiro. Ele disse, eu vou voar até onde tiver combustível. Voou. Aí o combustível estava acabando e ele fez um pouso forçado, bem longe do seu destino. Pegou a mochila, pôs nas costas, saiu andando. O avião está lá até hoje. Já me mostraram hangares onde tem sucata de avião da FUNAI. Era dessa forma que lidavam com os indígenas no Brasil, com desrespeito. Claro, tem muita gente questionando como é que nós estamos cuidando da questão indígena no Brasil. É porque a gente tirou e vai tirar dinheirinho de ONG que dizia-se dona de índio. Eu digo que sou mãe. Talvez a deputada Sâmia tenha razão. Eu não devo falar mais que sou mãe, eu sou vó de índio. De muitos índios. Mas tem ONG no Brasil que se dizia dona de índio. E ONG estrangeira. E olha só, ONG estrangeira não é dono de índio. Nós sabemos cuidar dos nossos índios. Não queremos nenhuma ONG aqui dando ódio. Não no meu ministério. Aí eu quero falar para você, Sâmia, estamos cuidando dos nossos índios. Quando eu falo, Sâmia, mamãe indígena ou papai moro, eu quero dizer que não importa onde a FUNAI estiver, os índios serão agasalhados. Os índios serão atendidos. E não é que porque vai para lá que meu ministério não vai trabalhar política indigenista, vai? Com toda certeza. Mas queria muito que ficasse comigo, porque eu teria mais proximidade, mais facilidade. Com relação aos membros, você levantou a questão, Sâmia. Todo mundo viu aí no jornal que tem uma pessoa que vai sair da composição da comissão da anistia, que é uma ex-companheira da ex-presidente. Todo mundo leu sobre isso. Espera aí. Nós não podíamos questionar a posição dela na comissão, ela tem um viés ideológico. Porque só os que eu estou indicando têm sido questionada a sua posição. Nesse sentido, a magistrada que deu a sentença disse, vale lembrar que, notoriamente, outros antigos membros também já haviam externado juízo de valor sobre o tema, antes de serem livremente nomeados pelos governos passados. Então, essa é uma questão vencida. A justiça já disse que os meus escolhidos vão ficar lá e vão ficar. Se eles cometerem alguma injustiça, eles sairão. Mas, por enquanto, eles vão ficar lá, e eu vou dizer uma coisa, e eu fiz questão de entrevistar cada um deles. Nós temos o melhor time que a Comissão de Anistia poderia ter. Voltando, Sâmia, com relação a direitos humanos, estamos trabalhando muito. E agora a gente vai trazer para o Brasil uma novidade, vamos estar apresentando uma coordenação dentro do Ministério que vai abordar a corrupção sob o aspecto de direitos humanos.
Se direitos humanos foram violados nessa nação, foi por causa da corrupção. Quantas pessoas morreram na fila de hospital? Quantas crianças não tiveram acesso à educação? Quantas creches não foram construídas? A maior violação de direitos humanos nessa nação se chama corrupção. E a gente vai trabalhar. Deputado delegado Pablo, o senhor fala sobre realmente todos os absurdos com os povos indígenas. Deixa eu dizer uma coisa, deputado. Não é só com os povos indígenas, não. Gente, eu acho que eu sou muito visada porque eu falo as coisas que eu vejo. E eu vou continuar falando. Por exemplo, eu acho que tinha um país de faz de conta aqui. Deixa eu contar um exemplo, eu posso contar vários. O Disque 100 era a política pública, deputado, mais divulgada de proteção da infância. Gente, quando eu assumi o Disque 100, que está lá no nosso ministério, você ficava 50 minutos a 80 num telefone para ser atendido. Nós nomeamos o nosso ouvidor nacional de direitos humanos e ele avisou a central. Vocês sabem onde fica a central do Disque 100? Fica lá na Bahia. É lá, você liga e é atendido lá. O nosso ouvidor foi lá conhecer as 300 pessoas que trabalham no Disque 100. Ele avisou que ia. De dentro da sala ele ligou. Ele ficou no Disque 100 olhando para a cara de todo mundo 51 minutos e não foi atendido. Era essa política pública que divulgavam. Em 3 meses, nós mudamos o Disque 100. Pode ligar aí agora, você vai ser atendido na hora. Isso é política pública de proteção da infância. Quer ver uma outra coisa? Era um país de faz de conta. Cadastro Nacional das Crianças Desaparecidas. Eu já falei isso em uma outra comissão, vou falar aqui, deputado. 41 mil crianças desaparecidas por ano. Esse cadastro existe há anos. Então, se some 41 mil, esse cadastro tinha que ter 41 mil registros por ano. O cadastro veio para mim. Eu sempre quis ter acesso ao cadastro. Como ativista e militante da infância. Nunca pude ver o cadastro. Como ministra, fui abrir. Quando eu fui abrir o cadastro e que as pessoas ganhavam dinheiro para coordenar esse cadastro, sabe quantas crianças estavam registradas no cadastro? Some 41 mil por ano. Vamos imaginar 10 anos. Eu achei que eu ia ver 500 mil registros. Tinha 69 registros. País de faz de conta. É isso que a gente tinha no Brasil. E agora a gente vem caminhando, mostrando todos os desmandes, mostrando tudo. Por exemplo, deputado, eu encontrei na FUNAI uma mesa de 22 mil reais. Uma escrivaninha de 22 mil reais. Eu encontrei na FUNAI, no último dia de trabalho, uma transferência de 44 milhões para se construir, para se fazer no Brasil, criptomoeda indígena. Você acha que índio precisa de moeda virtual? Era um país de faz de conta. Por isso que eu falo para os assessores, acompanhe este governo agora. Nos acompanhe, faça requerimento. Quer ver, deputados? Eu até queria sugerir que um deputado da comissão fizesse o requerimento. Eu encontrei um diagnóstico sobre a violência contra a juventude negra no Brasil. Um diagnóstico custou 5 milhões de reais. Peçam, alguém faça um requerimento e peça os documentos desse diagnóstico. 5 milhões de reais para fazer um diagnóstico? Faça. O deputado Josiel, o que o senhor não faria nas suas escolas com 5 milhões de reais? Para o jovem negro. Então, assim, gente, era um país de faz de conta. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu estou abrindo gavetas. Voltando agora para o deputado Josiel. Deputado, o senhor falou sobre a reconstrução dessa nação. Estamos reconstruindo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós estamos sendo criticados. Nós estamos sendo perseguidos. E aí a deputada Sâmia fala que a popularidade do governo Bolsonaro caiu. Olha, deputada, pode ser nas redes sociais com robozinho, mas não é o que eu vejo na rua. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa, eu estou tendo dificuldade de andar na rua. Estou tendo dificuldade. Eu virei popstar. É abraço, é beijo, é presente. Gente, e está acontecendo isso com todos os ministros de Bolsonaro. Então, na rua, o termômetro é outro. Eu acredito, deputada Sâmia, que há muita esperança nesse governo. E, deputada Sâmia, vamos torcer para esse governo dar certo, porque não é o governo, é o Brasil. Eu acho que a gente precisa torcer para que tudo isso dê certo. Deputado Helder Mauro, rapidamente vou falar para ele. Éder Mota. Estive com o deputado, agora, Éder Mota. Mauro. Mota é o outro. Eu tive com ele agora, na sexta-feira passada. Fazendo o quê? Eu fui para o Pará. Gente, essa semana é a terceira vez que eu venho na Câmara. Segunda-feira eu vim aqui para a gente lançar um mega trabalho de acolhida das crianças com microcefalia no Brasil. Isso é direitos humanos.
Eu não vou atrás dos criminosos de Marielle. Eu vou cuidar de crianças com microcefalia no Brasil. Isso é direitos humanos. Lançamos o maior trabalho aqui na Câmara para o acolhimento das crianças com microcefalia, inclusive com uma novidade. O governo possivelmente vai mudar a questão da pensão para as crianças e pessoas com microcefalia no Brasil. Aí, quando foi ontem, vim para cá lançar o maior trabalho de apoio à adoção no Brasil. A adoção, gente, no Brasil, por mais que esse Congresso melhorou a lei o ano passado, ainda é muito burocrático. Nós estamos com 47 mil crianças em abrigos no Brasil e apenas 9 mil estão aptas para adoção. E essas outras, o que está acontecendo? A destituição do pátrio poder demora anos. Nós estamos lutando para que a adoção seja uma realidade no Brasil, campanhas de adoção. Isso é direitos humanos. Abrigo não é lugar para criança. Aí hoje eu estou aqui de novo, mas já tem mais um monte de requerimento para mim voltar. Vou vir quantas vezes for preciso. Sabe por quê? Porque a população brasileira precisa ouvir o que eu vou dizer. Há esperança para essa nação. Eu quero falar para a mãe que está lá na ponta, com o filho se cortando. Prevenção e combate à automutilação é direitos humanos. Nós estamos com 14 milhões de crianças se cortando no Brasil e nós vamos trabalhar. Estive com o deputado Éder para anunciar no Pará. O governo federal está abraçando a Ilha do Marajó. Já ouviram falar da Ilha do Marajó? Eu acho que o menor IDH do país está lá na Ilha do Marajó. Na Ilha do Marajó, deputado, o abuso sexual é tão real e tão presente que sociólogos já estão falando no Brasil que nós nunca vamos vencer a pedofilia no Brasil porque é cultural. Olha a Ilha do Marajó. Aí já tem sociólogos falando que a gente nunca vai vencer o incesto porque é cultural. E citam como exemplo, olha a Ilha do Marajó. Pois esse governo resolveu o seguinte, vai ser por lá que a gente vai começar e dizer para o Brasil e para o mundo que abuso sexual, pedofilia, incesto não é cultura brasileira. E o presidente Bolsonaro mandou eu mandar o recado, eu vou mandar. E todas as vezes que eu tenho câmera, eu não posso esquecer de dar o recado. Atenção, pedófilos, exploradores de criança, acabou a palhaçada no Brasil, é uma nova nação e a gente não vai tolerar abuso de criança, exploração de criança no Brasil. Está dado o recado, presidente. Deputado, encerrando aqui, aí vem o deputado Felipe. Deputado Felipe, o senhor falou sobre mulheres que não me defendem. De fato, eu fui execrada, fui perseguida, mas não é só por querer ser mulher, não, é também por ser pastora. Talvez se essa ministra não tivesse nenhuma fé, não professasse nenhuma fé, as perseguições seriam outras. Tanto que, o que eles falam de mim? Eles pegam palavras minhas dentro da igreja, pensam para me perseguir. Eu cometi algum erro como ministra até agora? Eu vou cometer, gente, eu não sou infalível. Não, mas as críticas são de palestras minhas dentro da igreja. E dentro da igreja eu tenho sobre mim o manto constitucional. Eu não tenho só liberdade de religião, eu tenho liberdade de expressão de fé. Há uma diferença, todo mundo fala liberdade de culto. Ok, mas eu quero também liberdade de expressar a minha fé. Dentro da igreja eu estava expressando a minha fé. E aí eu acho que a maior perseguição não é por ser mulher, é por ser religiosa. E aí, venezuelano, muitas pessoas defendendo o regime. Eu não defendo aquele regime, pelo contrário, saio pelo mundo falando contra aquele regime, aonde me é dada oportunidade. Eu defendo o venezuelano que está passando fome. E aqui vou dizer para vocês, está sob a responsabilidade dessa ministra também a interiorização dos venezuelanos, dos imigrantes venezuelanos. Nós temos um braço nosso lá na fronteira, nós estamos trabalhando na fronteira. Enquanto todo mundo está criticando essa ministra, nós estamos lá, cuidando dos venezuelanos, com as Forças Armadas e com todos os demais ministérios. Nós estamos acolhendo os imigrantes. E agora é papel meu estar trabalhando a interiorização. E aí vou encerrar, deputado, acho que já respondi a todos, falando sobre mais uma sugestão que eu trago para essa comissão. Acompanhe os PRODOC. Você sabe o que é PRODOC? Acompanhe os convênios que foram feitos, e alguns ainda a gente vai ter que executar, com organismos estrangeiros, deputado. Deputado. PNUD, Unesco, Unicef, outras agências internacionais. Ministra, como é que isso funciona? Eu vou explicar para vocês. Eu não posso contratar uma pessoa, porque eu tenho que ter concurso público. Mas pelo PNUD eu posso contratar essa pessoa para fazer consultoria.
Eu não posso desenvolver, por exemplo, um projeto, tenho que fazer licitação, mas pelo PNUD eu posso contratar sem licitação, pela Unesco, pelos organismos internacionais. E aqui eu pediria a vocês que tivessem um olhar atento aos PRODOCs, fazer um requerimento nessa comissão e entender quantos PRODOCs tem com organismos estrangeiros. Eles estão a serviço da corrupção? Não. Estão em organismos sérios, mas são usados sim. Talvez nem saibam que estão sendo usados. Nós encontramos, por exemplo, um consultor que não vou dizer nome, CPF, nada, há 20 anos faz consultoria para organismos estrangeiros. Esse ano faz para esse órgão, esse ano para esse ano para esse ano para esse. Está aí há 20 anos recebendo verba pública para fazer consultoria. E a pessoa entende de tudo, de água, a planeta, a índio, a quilombola. São os PRODOCs. Então, eu gostaria de trazer essa sugestão para vocês, que essa comissão se debruçasse sobre os PRODOCs, fizesse um levantamento sobre os PRODOCs. Eu tenho alguns que eu ainda vou ter que executar e com o coração na mão. Por exemplo, contratar um organismo estrangeiro para construir as unidades socioeducativas. Espera aí. As FEBEMs, as casas lares. Eu contratar um organismo estrangeiro, nós não temos pessoas que... Então, assim, são questionamentos que essa ministra traz, agora que ela está abrindo gaveta. E aí eu encerro. Nem as crianças são poupadas. Eu encerro porque realmente tenho que ir. Semana passada, a deputada Sâmia, bateu na porta do meu gabinete o dono de uma grande montadora de veículos. Não vou dizer o nome para não fazer propaganda da marca. E ele disse assim para mim, ministra, a senhora não pode, por favor, ir lá no pátio pegar os 600 carros do seu ministério que estão lá no meu pátio, eu não sei mais o que fazer? 600 carros? É, ministra, os carros dos conselhos tutelares que vocês compraram desde 2016 e os carros dos conselhos dos idosos estão lá. 600 carros. E eu tenho um conselheiro tutelar no Brasil atendendo de bicicleta. Eu tenho um conselheiro tutelar no Brasil atendendo de jegue. E os carros estão lá. A maioria já pago. E eu fui para a minha secretaria executiva, porque o sistema burocrático é muito grande, fui conversar com meus executivos, meus secretários. Teve secretário que disse assim para mim, ministra, é possível que alguns carros a gente vai perder, porque o processo é burocrático, o prefeito tem que tirar foto. Aí, como o prefeito perdeu a eleição, ele não avisou o outro prefeito que o carro estava lá. 600 carros, dinheiro jogado fora. E estão dizendo que eu não vou conseguir pegar todos os carros. Mas, gente, eu estou conversando com a AGU, com a CGU, eu não quero perder um carro, nem que esteja só a roda. Eu vou buscar das crianças, são dos conselhos tutelares. E eu não posso admitir que ficou para trás 600 carros comprados, licitados, porque o prefeito perdeu a eleição ou porque o deputado, autor da emenda, não deixou ir buscar. E aí? Chega de palhaçada nessa nação. Está difícil reconstruir, tá, gente? Mas acredite, nós estamos muito motivados. Nós estamos querendo muito fazer a diferença. Era o que eu tinha para dizer e eu queria muito ser parceira dessa comissão, deputado. Trazer sugestões, ideias, e queria muito que essa comissão me fiscalizasse mesmo. Me acompanhasse mesmo. E se eu cometer algum equívoco, me traz aqui. Puxa minha orelha, me processe, me investigue, mande para o Ministério Público. E eu vou dizer uma coisa, e essa é minha falha de todos os ministros, nós não temos medo da transparência. Obrigada por terem me convidado. Agradeço.